hoje encerramos a mensagem de 3, né? Então, é muito importante isso. Vamos nós nos lembrarmos dessa semana, dessa semana. Nós aprendemos que o nosso Deus, eu fui bonito, o nosso Deus é o Pai, o nosso Deus, só o nosso Deus, só o nosso Deus, se não está o o nosso Deus é um Pai bom e perfeito. O nosso Deus é um Pai bom e perfeito. Mais uma vez. Nosso Deus é um Pai bom e perfeito. Agora que você já tomou posse dessa palavra, vamos falar mais uma vez que vai muito Deus, mas está recebendo no poder. O nosso Deus é um Pai bom e perfeito. Não fala da pessoa do seu lado, atrás ou à frente. Agora fala uma coisa, o nosso Deus é um nosso Deus é um Pai bom e perfeito. Fala para você agora, com convicção, fala. Vamos falar outra vez que é amém, não vai cantar. O nosso Deus é um Pai bom e perfeito. Calma, não entendemos. Como calma? E assim está sendo, como, né? Então, por isso, nessa segunda-feira estava cheio. Muito bem. 7 às 8 nós trabalhamos, temos 20 trabalhadores, nós estamos falando com vocês, se quiserem, né? Mas na quinta-feira nós temos 1 hora de necessidades pessoais, falar com o vídeo, falar com a situação específica. Depois um período que nós desenvolvemos, então os testemunhos em relação à palavra. Esse menino abençoado. Essa vai ser a terceira, vamos até a 7ª semana. Então, nós como posso, né? Domingo vem, isso mesmo, começamos de uma série de pastores e já foram pastores, começando com pastor médico, domingo que vem, depois assim por diante, até o último dia, eu vou falar para tomar que ele vai caminho com os seus 6 dos 9 filhos, ele e a Michel, eles estão indo estar, mostrar que eles estão precisando de vocês que quiserem receber, e nós estamos começando a luz tem que estar todo uma história para descobrir os filhos de cada um. Se você tiver interesse, e também o livro dele, se você também passa o livro dele para uma família ou uma pessoa aqui na segunda-feira. Mas embora então, nosso Deus é um bom Pai, é um Pai bom e perfeito, nós vimos também que Jesus veio para nos produzir. No Antigo Testamento nós temos uma imagem real de Deus, boa, positiva, mas um Deus poderoso, um Deus dos grandes sinais, o Deus que movimenta os céus e terra em favor do seu povo. Mas o que nós vemos é o seguinte: a ideia de parte foi produzida buscando buscando algumas das tradições que Deus está se revelando, mas algumas das tradições do Antigo Testamento não podemos nem falar o nome de Deus. Nós falamos a palavra de Jeová hoje, mas Jeová são as letras, não são as letras sem vogais, só as consoantes do terrível nome de Deus, como assim eu sou. Então colocar as letras, a gente fala Jeová, porque nós já colocamos vogais, né? Mas a ideia é que nenhum produziu o nosso Deus. E Jesus sempre fala de Deus. Porque o Pai é poderoso. Ele tem ele como assim nos relaciona com nós. Como? Ele por relacionamento de Deus no Pai. No mundo forte, conversa, Pai, você concorda comigo? Nos pilares maiores que nós temos que conversar com nossos filhos. Não estou falando de cada um. Então, no carro, né? Pequenas e até, por exemplo, uma hora de viagem, né? Então, você tem que focar você nosso. Como fazer? De pausa. Eu sei que muitas pessoas com nossos filhos não se encontram. Eu digo que o nós comparte, sempre compensa. E não é jeito que ela tentar, a não ser que nós tenhamos um do outro. Nós nos levamos
competição internacional que nunca vai ter de videogame. Mas, sábado, dia de preparação, sai, porque eu usei, eu fui muito específico. E era aquele diálogo, eu acho que nós não é uma competição, é um time de família. Eu estou pensando, né? Jogos de time, um time muito, uma loucura toda. Mas para mim, eu gostava muito de vida de família, eu estava interessado em poder fazer onde eu fiquei família. Deus vai deixar isso. Então, a lei está dentro do poder eu não falo também, é muito difícil. Se você não tem uma coisa assim estudar, você nem se fala de livro, né? União, na cultura de trem, faz o conceito que você toma na mesa, tira na mesa, faz o trem. E esse caso, não se preocupe, aproxime-se de Deus, que Deus vai cuidar, Ele vai me dar. Então, Pai, está me curando em relação a Deus, está me curando em relação a Deus. Dentro do mundo, dentro do mundo, Jesus fez isso também ensinando a história, né? Ainda hoje, até hoje, toda vez que eu me lembro, dá vontade de chorar, né? Quando eu lembro do cego de Jericó, né? Quando eu lembro daquela mulher adulta, como é que possível, né? Pai, filho, Deus, como Pai, Ele está extremamente comprometido em preencher as suas necessidades. Eu prometo. E também, como Pai, Ele está extremamente interessado em levar você a realizar os seus sonhos. Mas se você outra vez, é muito bom ouvir as muitas pessoas que estão tentando dizer, nessa é a tua vontade. Nós temos vontade dele, mas o Pai não nos obedecer. Tudo bem, nós temos a vontade. Nós temos que nos ouvir. Ele faz o seu coração na intimidade, porque isso é verdade. Então, escrever, determinar aquela coisa com o Pai, né? E semana passada nós falamos da continuidade, né? Falando que não só nós somos descobrir que nós somos filhos de um Pai bom e perfeito, mas também nós temos que saber que se existe um desejo no nosso coração de ver os céus abertos, de Deus, né, o nosso vínculo Deus crescendo, e nosso mundo mudando, você tem a convicção de que a sua oração, primeiro você não viu o primeiro horário, Isaías orou, se rasgassem o Senhor, viesse se manifestar, que as rochas, os montes tremessem. Então você não precisa ficar cantando sou eu que desejo. Profeta não fez isso. E essa oração já foi respondida. Lembra? Quando Jesus estava sendo batizado com João aqui, o que aconteceu? Os céus se rasgaram. E não só se rasgaram, mas lá no céu vem uma coisa assim: tu és meu filho amado, eu tenho muito prazer em me encontrar, tenho muito prazer na sua vida. E Jesus veio para mim na minha. Ele está lá, a morte, o Espírito, o reino de Deus, na hora que ele pegou o Espírito, aconteceu, o véu do Espírito, ele rasgou o mal da terra. O véu que separava, não separa mais. Então, filho do Pai bom e perfeito, os céus desceram, então eu gostaria que ele ficasse mais seguinte. Nós, você que já recebeu o Espírito, já abraçou o Senhor Jesus, sabe o que acontece? Imagine essa história de parente. Imagina que tem um céu aberto para você. Vamos ver lá e o céu está aberto. Olha meu filho amado, tem me contado, não sabe? E muito poder de Deus está conosco. Nós precisamos mudar essa realidade. Tomar posse dessa realidade. Caminhar com Deus. Filhos amados, grandes, está sempre ouvindo. Olha meu filho, olha meu filho, tem muito prazer na sua vida. Eu hoje estou continuando com a participação, né? Eu estou ouvindo você aqui, que vai ter parte hoje da prática de oração, mas precisamos continuar a praticar. E na semana passada eu disse também que
Então, não é que dizer, pai, eu não tenho esse relacionamento com o Senhor, como seja a sua palavra, porque está certo, né? E depois começa, né? Em particular, né? Nada de privado, né? Deus para você, Deus, não está me sentindo. Eu dei o exemplo semana passada do Brasil, né? Quando eu falei do Brasil, nós sabemos que eu falo do Brasil, matou, pegou e matou o Rio, né? Grande do Rio. Nós temos que lá, nós temos que matar o Rio, quem foi que matou? O rural, eu falei, mas imagina, pegando um leão para matar. Você não consegue imaginar isso? É um negócio. Toda a alma. Ninguém estava vendo. Ele matando o seu leão, matando o seu leão. Faz uma tela. Faz um grande inimigos que tem que Deus que ama, que Deus sabia. Isso é a realidade espiritual. O que significa? O leão. Ninguém está olhando. Esse que está aniquilando a sua vida para libertá-lo, para que depois você possa, como Davi, agora sim, 2 nações inteiras, 2 exércitos inteiros presenciando uma grande vitória. Ou seja, nós não vamos começar pelos grandes momentos, né? Começa com as coisas pequenas. E eu enchi vocês de exemplos, né? De exemplos dos mais simples. Tá? Então hoje eu gostaria que nós tomássemos um outro passo e nos aprofundássemos. Todo o tempo, na primeira semana e segunda semana, a imagem que ficou mais forte em mim é de um pai com uma criança, que é bom. Apesar da minha idade, da minha experiência, eu espiritualmente me senti um menino diante de Deus. Isso é bom. A palavra de Deus é que nós precisamos ser como crianças para nos aproximarmos dele, compreender, entender, crer. Isso é importantíssimo. Agora, eu gostaria que você soubesse que nós precisamos crescer. Se você precisa de mais tempo ainda no caminhar de um menino, de uma menina, tá, tudo bem. Aliás, nós não devemos perder isso nunca. Há um cântico que nós dizemos, quero ser como criança, né? A ideia de que nós precisamos manter essa simplicidade, essa singeleza de um ser. Porém, nós precisamos espiritualmente nos aprofundar. Então, o que eu gostaria de falar hoje é sobre a vida de um filho de uma criança madura. E esse filho, criança madura de Deus, é o nosso Jó, o autor do livro de Jó na sua Bíblia. Então, antes do livro de Salmos, há um livro chamado Livro de Jó. Queria que você abrisse ali nesse livro. Vamos ler apenas 3 versos ali. Jó de número 23. E vamos ler apenas os versículos de 3 até o versículo 5. Jó 23. De 3 até o versículo 5. E vamos aprender com esse menino homem, esse menino que cresceu. Jó 23, de 3 a 5. Mantenha sua Bíblia aberta e vamos relembrar a história de Jó só para refrescar a nossa memória. Então, Jó 23, mantenha a Bíblia aberta aí, tá? De 3 a 5. Vamos juntos aqui lembrar a história. Jó, de acordo com a palavra de Deus, foi um homem que viveu muitos anos atrás. E esse homem temia a Deus, ou seja, uma pessoa consagrada a Deus, uma pessoa que andava nos caminhos, queria agradar a Deus e andava nos caminhos de Deus. E um dia, é uma história longa, né? Um dia aconteceu uma tragédia na sua vida. Eu vou deixar que você leia os capítulos 1 e 2 em casa, para você saber as causas, a dinâmica. Mas o Jó, de repente, um dia, de um homem super rico, de um homem com muitos filhos, de repente, um atrás dos outros, os mensageiros vão chegando e dizem, olha, seus filhos todos estavam reunidos numa grande celebração e todos morreram, não escapou ninguém. Só vim aqui para te dar essa notícia. Os seus empregados, com suas grandes manadas e seus rebanhos, todos foram mortos, tudo foi roubado, e de repente ele vai vendo as coisas indo embora. E logo em seguida, no segundo capítulo, o que acontece? Ele também perde a sua saúde. E além de perder a sua saúde, ele ficou só.
E quando ele ficou só, até a sua esposa estava tão, coitada, frustrada, indignada, tudo você é uma pessoa que teme a Deus, porque essa coisa está acontecendo, que ela disse: ô Jó, amaldiçoa o nome de Deus e morre. Na última, assim, no momento que ele está realmente precisando de apoio, né? Eu posso imaginar o coração daquela senhora sentindo todo aquele drama. E o Jó responde, ainda naquele momento, ele responde: poxa vida, o Senhor Deus, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor, né? Ele falou: eu adorei a Deus quando Ele me deu o bem, por que não vou adorá-lo quando Ele me dá o mal? Então esse é o quadro de fundo. Pega os detalhes mais, capítulo 1, 2, lendo em casa. No seguinte capítulo, o que acontece é que quando Jó está naquela miséria, e a palavra de Deus diz que ele estava tão enfermo, até a sua pele cheia de feridas, da cabeça aos pés, ele pegou um pedaço de caco de telha e ele sentou num monturo e ficava se coçando. Terrível aquela situação. E ele vê à distância 3 amigos chegando. E quando aqueles amigos estão chegando, eu imagino que o coração de Jó se esquentou, falou: eu já não estou mais sozinho. Olha meus irmãos chegando. E a palavra de Deus fala que a chegada deles foi não só assim, muito boa na vinda, mas foi ótima. Quando eles chegaram, eles ficaram ali. Tamanha era a crise do Jó, tão feia era a sua condição, que eles ficaram assim, sem palavras, e ficaram quietos ali ao lado. Mas quando abriram a boca, foi um desastre. Porque eles começaram a criticar o Jó, dizer: olha, rebusque o seu coração, que você deve ter feito alguma coisa errada, e que Deus está pesando a mão sobre você. E mais o pobre do Jó se defendia, mais eles acusavam. É esse o contexto desses 3 versos que nós vamos ler no capítulo 23. Quando a tragédia veio, quando o filho do pai bom e perfeito está num sofrimento intenso, quando as coisas ao seu redor já caíram, entraram num colapso, e quando até os seus amigos que ele esperava, vão me trazer refrigério, o abandonam. E é nesse contexto que nós vamos ler o seguinte, que o Jó diz o seguinte: a minha esposa tem razão, eu devia ter amaldiçoado Deus e desistido há muito tempo atrás. Olha o que ele ensina para você e para mim. Ele diz assim no versículo número 3: se eu soubesse que eu poderia achar. Algumas versões falam: se eu soubesse onde ele reside, onde ele está. Falando de Deus. Então me achegaria ao seu tribunal, com boa ordem exporia ante ele a minha causa, e a minha boca encheria de argumentos. Saberia as palavras com que ele me responderia, e entenderia o que me dissesse. Esses 3 versos, o que é que nós aprendemos aqui? O que é que aprendemos com essa criança que está amadurecendo? Ele aprendeu que, como bom filho, muitas vezes, boa filha, muitas vezes nós podemos nem entender o que aconteceu. Imagina uma criança pequenininha que fica pensando assim: por que papai está assim bravo comigo? Por que mamãe está brava comigo? Mas ao invés de correr para longe, corre para perto. Ele que posso não entender o que está acontecendo, mas o meu desejo, a minha alma, é estar com ele. E aqui ele começa a mostrar para nós: eu quero estar com meu Pai. Eu anseio pela sua presença. Eu preciso da sua presença. Quantas vezes, quando assolados e desafiados, nossa tendência é de lutar mais, trabalhar mais, fazer mais. E aqui que nós aprendemos com Jó é o seguinte: vem para mim, corre para mim, vem para o Pai, vem para Ele. Mas ele ensina mais para a gente. Não só que nós devemos correr para o Pai, não só que amigos são bons, irmãos são ótimos, pessoas chegadas, é muito bom nós termos comunhão. A igreja é a invenção de Deus, é plano de Deus, a nossa afinidade uns com os outros, a aproximação, isso é tudo lindo. Mas isso tudo é como se fosse um cantil de água num lugar com muito calor e muita sede. O cantil se esvazia, mas há um Deus que é uma fonte de água viva para quem nós podemos correr. Precisamos nos lembrar disso.
Recentemente, um irmão me mandou um YouTube do pastor Cláudio Duarte, e eu acho o pastor Cláudio muito interessante, né? E aquelas vozes e tudo mais, né? Mas uma coisa ele falando sobre assuntos de pessoas, de nós ficarmos desapontados uns com os outros, ele dizia, não perca seu tempo com isso. E tem um argumento, a história é bem linda, mas ele fez uma frase que me marcou. Ele falou o seguinte, olha, espere pouco de você mesmo. Para com esse negócio de botar tanta pressão em você. Não espere nada dos outros. Seja como Jesus, só investa na vida das pessoas, não é que você vai ficar amargo. Não espere. Se vier, aleluia. Se não vier, aleluia. Então, pouca pressão em você, não espere muito de você, não espere nada dos outros. E ele conclui assim, mas espere tudo de Deus. Amém. Valeu, só aquela frase valeu a fita inteira, né? Espere tudo de Deus. E o Jó está dizendo para isso, olha, amigos são bons, situações são boas, circunstâncias são boas, mas eu preciso de Deus. Mas ele ensina mais. Como criança, na emergência, pai, está doendo. Mãe, estou com fome. Olha, estou com medo. Corra. Mas agora que você vai começar vai crescendo, você agora se prepara para entrar em outro tipo de conversação. No versículo 4, estão comigo aqui? Além de desejar encontrá-lo, olha o versículo que ele fala. O que vai fazer assim que ele encontrar Deus? Com boa ordem, exporia ante ele a minha causa. Qual que vocês têm na sua versão? Como está na sua versão? Alguém tem diferente da minha? Apresentaria a ele o quê? A minha causa. Com boa ordem. Não é distante de audiência porque estamos com o Pai. Como eu poderia chegar, Senhor, diante do Senhor, e eu quero trazer assim, em ordem. Irmãos, para a criança, nos caminhos do Senhor, a gente deve orar com o que vem à mente. Mas com o Pai, nós precisamos nos preparar. Eu queria encorajar, vai mais fundo, prepare. O que eu gostaria de conversar com o meu Pai? Que áreas? Eu contei o exemplo de nosso filho, eu não estou esperando por ele pensar, eu não sei o que está passando na cabecinha dele, né? Às vezes ele fica me perguntando, o senhor vai sair hoje, pai? Que hora você vai voltar? Onde você vai fazer? Eu falei, filho, peraí, você já tem idade, não precisa dar. Mas eu fico pensando o seguinte, o que ele está planejando alguma coisa para que nossos caminhos se cruzem. Tudo bem. Então, nós como filhos diante de Deus, Pai, eu não estou entendendo essa circunstância. Eu quero trazer a minha causa. Pai, são situações, eu sei que o Senhor é meu refúgio, mas deixa-me explicar o que está passando. E isso tem base para nós. Eu estava me lembrando que no Antigo Testamento, vocês se lembram? O Antigo Testamento já está cumprido em Jesus. Mas se lembra o sacerdote que vinha oferecer um sacrifício a Deus? Ele não chegava lá assim, ok, aqui são 9 horas da manhã, vamos fazer. Não, já havia um horário marcado, havia um ritual prescrito, lembra? Antes de fazer o sacrifício, ele tinha que passar numa bacia com água, ele lavava os seus pés, depois ele vestia uma roupa especial, depois havia toda uma preparação, era já um novilho, um animal de sacrifício já estabelecido, instrumentos, o fogo tinha que ser o fogo consagrado, o que fazer com as partes do animal, onde colocar, ou seja, pensar. Eu não gostaria que você perdesse a ideia de Deus como pai, mas se você tivesse que ir a uma corte quarta-feira explicar um caso, você pegou uma multa que você sabe que não foi justa, você quer explicar, como é que seria? Se apresentaria, chega na hora, ô seu juiz, como é que foi? Não sei, o senhor já sabe. Era assim? Não, você prepararia, você tem testemunhas, escreveria as coisas importantes que eu não posso esquecer para apresentar. Então vamos falar o nosso caso com Deus. Vou contar uma história para vocês interessante daqui a pouquinho, mas apresenta isso aí. O rei Davi, vocês não precisam abrir no Salmo 5:3 e fala assim, pela manhã, Senhor, o Senhor ouve a minha voz, pela manhã eu chego com os meus pedidos, com a minha causa diante do Senhor, e eu os apresento e espero com expectativa. Ele fala para nós. O rei Davi, um grande soldado, né? Nós sabemos que ele usava arco e flecha. Imagine, nas Olimpíadas a gente tem visto isso, alguns highlights, né? Que pessoas que estão fazendo, fico assim abismalhado, né? De ver pessoas que de tão longe, né? 70 metros, que pegam a flecha certinha, um arco, e apontam, e lá está o alvo, e vai lá, pum, acerta ali, né? Então, é uma preparação.
A criança que está crescendo começa a se preparar para aquelas coisas que considera importante para falar com o nosso Deus. De novo, na crise, corra para Ele. Ainda nessa questão de apresentar a causa, seja claro, seja específico. Abraão, lá no Antigo Testamento, em Gênesis, ele orando pelo Ismael, lembra-se que havia um problema sério com Ismael, com a sua esposa Sara, né? Lá, a esposa de Abraão, e ele ora a Deus: Senhor, sê com Ismael, sem rodeios, cuide desse menino, especificamente. Você pode orar: Senhor, seja com meu pai, com meu filho, com minha mãe, com meu amigo, com meu vizinho, com o colega, né? Fale com ele. Poucas palavras. Essa preparação não precisa ser um grande discurso. Poucas palavras. Intenso fervor. Não existe contradição entre a nossa apresentação da causa a Deus e a soberana vontade dele. Não há contradição nenhuma. Lembra-se quando eu contei o caso de Maria ali em Caná da Galileia? Ela pediu a Jesus, Jesus falou não, ela continuou, mandou os funcionários fazer como se ele tivesse falado sim. Não é que ela fosse arrogante nem desobediente, mas ela sabia que os seus sonhos, os seus desejos estavam incluídos na vontade soberana do Pai. E o plano mudou, porque Jesus sai do não para o sim e começa a realizar o milagre. Está fazendo sentido? Então, como cresçam, criança corra. Já está ficando mais maduro e precisamos nos aprofundar. Vamos preparar. Quais são as áreas? Deus não pede para nos relacionarmos com Ele de maneira cega, nem sem argumentos. Ele pede que nós façamos isso. Então, no próximo versículo, ele vai fazer o seguinte, ainda no versículo 4, com boa ordem exporia ante ele a minha causa, e a minha boca se encheria de argumentos. O que são argumentos? Senhor, aqui estão as causas que eu quero apresentar para o Senhor tratar desse assunto. Deixa-me fazer aqui rapidamente uma lista de alguns argumentos que eu poderia ser. Por exemplo, os atributos de Deus. Abraão, dá um exemplo. Abraão, livro de Gênesis também. Chegou a hora, capítulo 18, e que Deus vem em forma de homens e anjos e avisa ele: eu não vou destruir Sodoma. Mas o seu sobrinho morava lá com a sua família. Então o coração dele se enche de temor. E diz: Senhor. Então ele traz um argumento para Deus. Qual foi o argumento? Senhor, o Senhor é justo. O Senhor destruiria um justo com um injusto? O Senhor é um Deus misericordioso, bondoso. Como é que o Senhor vai fazer uma justiça dessa? Ele não está manipulando a Deus. Você e eu temos a oportunidade de dizer: Senhor, não é? Olha, o Senhor é uma pessoa, o Senhor é justo. Ele vai fazer isso, né? Jacó. A gente lembra muita coisa ruim de Jacó, né? Mas vamos lembrar uma coisa boa. Lembra, ele estava voltando, né, com seus exércitos, ainda em Gênesis, né? Ele estava voltando com seus exércitos, com suas famílias, né, suas esposas, seus filhos, todo mundo, né? E ele estava com medo do seu irmão Esaú, com boa razão, que ele aprontou com Esaú, não foi? Mas quando ele ora a Deus, o que ele ora? Senhor, o Senhor se lembra da sua promessa? Quando eu estava fugindo, o Senhor uma noite me encontrou e falou que ia cuidar de mim. Então o Senhor cumpre a sua promessa. Olha que argumento. Abraão apelou para a justiça de Deus. Ele está fazendo isso. Josué, agora no livro de Josué, Antigo Testamento, e terminando a sua carreira, ele diz: olha, nenhuma das promessas de Deus deixaram de ser cumpridas. Vocês são testemunhas. Moisés, teu nome, Senhor. Lembra-se que Deus está tão chateado com aquele povo, tão desobediente. Vou acabar com todo mundo. Moisés, a gente começa uma nova nação através da sua família. O que Moisés cai de joelho diante de Deus? O que ele fala? Senhor, o teu nome. Sabe o que os egípcios vão dizer? Que o Senhor prometeu tirá-los e não deu conta. Então, pelo teu nome, Senhor. Você imagina essa criança madura falando com o pai, dizendo: ô pai, não faz isso. Olha a sua reputação. Você vê quanta coisa linda que nós aprendemos nesse caminhar, né? E também o nome poderoso de Deus. Há um senhor na história da igreja chamado George Miller. Ele viveu nos anos 1800 e ele foi aqui de Princeton. E esse homem era um homem de oração, mas ele era da manha fé que ele criava e edificava orfanatos antes de ter os recursos para alimentar as crianças que viriam. E à medida que ele foi fazendo aqueles orfanatos, as crianças começaram a vir
Crianças de necessidade já existem há anos e anos e anos e anos. E viam muitos, mais de 2.000 crianças. E a história diz, verdadeira, que George Miller tinha que orar diariamente: Senhor, o alimento para esse dia. E o argumento é: Senhor, o teu nome. O que os meus vizinhos vão dizer? O que os meus amigos vão dizer? Porque o Senhor me mandou fazer esse orfanato. Você está sentindo isso aí? Imagine você e eu, nossos vizinhos sabem que nós somos crentes, você e os seus amigos sabem que somos crentes, e a situação: Senhor, olha, Pai, o teu nome está em jogo aqui na minha vida. De novo, irmãos, eu não estou dando a vocês as ideias para manipular a Deus. Eu estou falando com vocês de crianças maduras falando com seus pais. Você entende isso? Você tem esse direito, você tem esse direito. Começa a dizer: Senhor, tanta gente que blasfema o seu nome, Senhor, os políticos, Senhor, os grandes nomes de influência, as grandes figuras, blasfema o seu nome. Senhor, olha para essa situação. Ou talvez: olha, Pai, a tristeza do povo de Deus, como nós estamos, Pai. Olha a tristeza, Senhor. E a gente não tem limite, até as coisas mais tolas. Eu quero falar para vocês, confessar para vocês, que eu orei pelo time brasileiro de mulheres de soccer no jogo com a Austrália. Naquele sufoco 0-0 e não sai nada. E depois, na hora da prorrogação, vocês viram o jogo, né? Os que viram 0-0 também, na hora dos pênaltis, não, quando a Marta perdeu aquele pênalti, eu falei: Senhor! Senhor, nosso país tem sofrido tanto, a gente perdeu a Copa do Mundo, a nossa é uma confusão política. Ah, Senhor, misericórdia! Não tinha ninguém olhando, mas era meu leão, né? E o Brasil ganhou. Ah, aleluia! Aí eu mandei para cá: o Brasil ganhou porque eu orei. Ah! Ou seja, não há limite, irmãos, não há limite. Você pode orar, você pode falar, né? Lembra-se do passado. Ah, Senhor, me lembro. Quantos de nós podemos dizer: o Senhor me livrou, né? E assim você vai, você vai. Tá? Todas as coisas. Nessa semana nós estávamos reunidos, né? Lá no grupo de estudo aqui na sexta-feira, né? Estava tão bom. Então, um dos nossos queridos, né? Estava falando, tão quente que estava, né? O dia estava, essa semana está de rachar, não é isso? Oh, aleluia, que calor! Calor demais e umidade que sai, ai, já pode aquele contato, né? Então, estávamos falando, né? Isso, está aqui e tal. Eu falei: filho, ora para o pai. Eu falei: pai, está um calor desgraçado, não estou aguentando. Porque forma não vai te ajudar, a companhia não vai te ajudar, a água só refresca um pouquinho. Fala com o pai: Senhor, põe uma sombra aqui sobre mim, né? Nós estamos falando isso com carinho, mas a ideia é o seguinte: não há coisas tolas para você não falar com seu pai, não há coisas complicadas. Apresenta a sua causa, olha para os argumentos, põe eles em ordem. O que eu quero dizer é o seguinte: criança, você e eu, há momentos criança que a gente corre: pai, só me abraça, só me recebe. Mas há outras áreas que precisam dizer: apresenta a sua causa, considere, pense, prepare, marque a hora. Olha, pai, aqui está um assunto que eu quero lhe trazer. Talvez seja uma promessa, talvez seja uma lembrança de, pai, do nome de Deus, um atributo, suas características, a sua reputação, seja o que for, apresente a Ele. Talvez, Senhor, lembrança do passado, o Senhor me fez isso no passado. Visita-nos outra vez, Senhor, faz isso conosco. Ou talvez até nós, quero concluir dizendo o seguinte: talvez até as nossas próprias falhas. Quero pedir a equipe de louvor para vir, para nós encerrarmos. Até as nossas próprias falhas. Gente, isso me emociona, não é porque nada não, né? Não é velhice não, é porque esse negócio toca profundo no meu coração. Eu estava pensando comigo: imagine, eu chegar para Deus e falar: Senhor, eu estou aqui e eu não tenho direito nenhum de lhe pedir. O Senhor me conhece tanto, sabe que a minha vida tem sido um pecado atrás do outro, um desastre atrás do outro, um tropeço atrás do outro. Mas, Senhor, olha só, um grande pecador. Que palco lindo para o seu nome ser exaltado. Se o Senhor me alcançar e resgatar um grande pecador. Você sentiu o drama desse argumento? Moverá o coração do Pai. Você está certo, meu filho. Eu não sei onde você está, mas eu gostaria que você tomasse posse dessa realidade que Deus tem continuamente colocado diante de nós. Há uma jornada, convido vocês, venha desembrulhar isso mais conosco às quintas-feiras, aprender mais, ouvir os testemunhos daqueles que já estão praticando. Permita que Deus transforme seu ser,
Permita que ele visite, compartilhe. Não há limite, não há coisas tolas demais, nem coisas complicadas demais. Ele é um Pai bom, Ele é um Pai perfeito. Ele está totalmente comprometido em preencher as suas necessidades. E Ele está totalmente comprometido em fazer você realizar os seus sonhos, levá-lo a fazer isso. Caminhe com Ele, peça, procure, bata, siga adiante. Ele vai fazer isso com você. Caminhe, você já tem os céus abertos sobre a sua vida. A bênção de Deus já está sobre você. Tome posse disso. Aprofunde-se. E hoje, vá além. Não fica menino só, não. It's okay no momento de crise. Aprofunde-se. Quando todas as coisas falharam, corra para os braços e a presença do Senhor. Ah, se eu soubesse onde Ele está. Você já sabe onde Ele está. O Espírito de Deus está em você. Ele te leva direitinho ali, naquele lugar. E se você se sente, não mereço, não tenho por onde, Senhor, que grande oportunidade, um grande pecador, para que o seu poder, a sua misericórdia possam ser reveladas sobre mim. Nós vamos encerrar, eu quero orar por você. E se nessa manhã, quase tarde, há necessidade no seu coração, eu não vou estar sozinho aqui orando, então eu gostaria que você soubesse que enquanto cantarmos, existe uma oportunidade de você dizer o seguinte: irmão, irmã, eu sei que o Pai é do Pai que eu preciso, mas você me ajuda a chegar até Ele. Você ora comigo para me aproximar dEle? Isso vai ser feito em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Pai querido, amei o coração, o Senhor falou tanto, Pai. Me sinto, Pai, um menino e ao mesmo tempo, Pai, me sinto, Senhor, um jovem caminhando pela fé, que agora eu não preciso ser apenas correr em crise, mas posso também falar com o Senhor, com base, tendo pensado de antemão, tendo orado, tendo meditado, tendo alinhado os meus argumentos, Senhor, e sabendo que, Pai, que o Senhor me ouve, que o Senhor me atende. Então fala com o meu coração, fala conosco aqui nessa manhã, Pai, em o nome de Jesus, Senhor. Amém.